Então, o tema de hoje foi sugerido pela Raquel e eu faço toda uma imersão no tema. Eu mergulho nisso, eu pesquiso, eu pego os meus insights, o que eu conheço sobre o tema. E eu não esperava que fosse mexer tanto comigo como mexeu. Então, eu queria te agradecer. Eu aprendi no processo de poder organizar as ideias para trazer para vocês. Eu mesma tive um processo de aprendizado muito legal. E vamos ver o que a gente consegue extrair da cabeça de vocês hoje. Silvia, você não está acostumada? Como é que a gente faz no Zoom? Os microfones ficam fechados, só por uma questão de não atrapalhar a transmissão, mas é bastante informal o nosso papo, então você pode abrir a qualquer momento e conversar comigo, perguntar, dar opinião, concordar, discordar, não tem problema nenhum. É um tema até hoje polêmico em várias questões, a gente vai ver. Então fique à vontade de abordar, pode ser por áudio ou pode escrever no chat que a gente lê, tá bom? Vai ficar gravado também, se você depois quiser ver de novo, a gente manda para você o link. Vamos lá, deixa eu só colocar aqui na página certa. Eu mandei para Lu, Kel, mas eu vi que ela não abriu, ela não viu o link ainda. Então, Ah, tá. Eu também não a vi hoje. tá bom, ela deve estar super atrapalhada no trabalho, né? Não tem problema. Vamos lá, então. Deixa eu ver se vocês conseguem ver minha tela. Estão vendo bem? Então tá. Bom, o tema de hoje é o entardecer. Como avançar nos anos da vida com lucidez e qualidade. De novo, foi um tema que a Raquel pediu. Eu interpretei a minha maneira e trouxe alguns insights. Raquel, eu espero bastante feedback de você hoje, e principalmente se eu não estiver abordando o tema da maneira como você tinha imaginado, se não era isso que você tinha pensado, tá bom? Vamos construir isso juntas. Por que todos temos medo de envelhecer e morrer? Porque se a gente pensar sobre toda a preocupação da sociedade em retardar o envelhecimento, retardar os anos ou prolongar tanto a vida, procurar formas de prolongar a vida, desde suplementos até cirurgias, pesquisas com criogenia, pesquisas genéticas, enfim, a gente tem uma obsessão pela longevidade. Por que a gente tem tanto medo de morrer? O que vocês acham? Ou de envelhecer? O que passa pela cabeça de vocês? Cá, eu acho que é o desconhecido, a insegurança de não saber. Acho que é por aí. Muito legal. Oi, Isa, acabei de ver que você está aqui. Você vai ser essencial nessa conversa, meu Deus. Que bom te ver. Muito bem colocado, Raquel. Pode sim ter a ver com o receio do desconhecido. Mas ainda assim, eu acredito que é uma questão cultural e como a gente lida com o desconhecido, como a gente lida com a ideia do envelhecimento e da passagem, da morte, enfim. Independentemente de ter uma raiz aí nessa questão do desconhecido, que faz bastante sentido, tudo que a gente não conhece, a gente teme, ou a gente inventa histórias sobre o que pode ser, a gente imagina e inventa histórias sobre o que pode ser, não é? Muitas religiões discutem o que pode acontecer após a morte, mas ninguém sabe, só quem foi, né? Então, ou a gente tem muito medo, ou a gente se segura em alguma crença, algo que é criado pelo coletivo, pela imaginação humana, e se prende a isso. Mas no fim das contas, é um paradigma social. Então, o que eu senti quando eu comecei a mergulhar nesse tema? Eu comecei a sentir que era uma questão cultural, a maneira como a gente enxerga o envelhecimento.
a maneira como a gente enxerga a maturidade. A cultura ocidental não aprova a morte. Outras culturas abordam a morte com curiosidade, ou até com celebração. Vamos passear um pouco por outras culturas. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a série Vikings. Os Vikings celebravam a morte, celebravam a ponto de pegarem lá os melhores guerreiros, tal, e fazerem um rito de passagem, não só celebrando, mas buscando a morte, né, como um estado de honra. Não estou dizendo que a gente tem que pensar assim, mas é um pensamento diferente, é uma cultura. Há outras culturas que fazem uma grande festa quando alguém morre. Ao invés de haver um período de luto, há uma festa. É realmente encarar a morte como o pico, como o ápice de uma jornada e não o fim dela. E, portanto, o processo de envelhecimento, ele não seria uma decaída, ele seria um processo de constante ascensão. É como se fosse um processo de ascensão mesmo de um foguete, né? Sai com toda a força, quando sai da atmosfera, chegou lá em cima, desliga o fogo. Então, é um processo constante de ascensão e não um processo de decadência, como a cultura em geral, ocidental, onde nós estamos imersos, compreende. Vocês podem me interromper, lembrem-se disso, tá? Foi o que eu senti olhando no geral, que de fato é uma maneira de encarar. Dá para se encarar como se fosse uma ascensão, o ápice, e eu faço a minha passagem, e dá para encarar como a cultura daqui encara, como algo ruim, algo que deve ser impedido, algo que deve ser prolongado ao máximo, né? A vida deve ser prolongada ao máximo através da... Karina? Pode falar. Tá. Uma coisa que é bom lembrar é que é também o processo novo, né? Nas nossas culturas, o envelhecimento é algo novo, porque não vamos esquecer que as pessoas morriam com 32, 33 anos, 40 anos até o final do século passado. E se mistura com a questão do consumismo, né? Então, algo novo no século I, em 2 séculos, onde o consumismo também mistura um pouquinho as questões. Eu posso comprar o meu envelhecimento. Sim. Né? Eu posso comprar um envelhecimento né? Da forma que eu quero, né? Então, tem esses 2 elementos misturados, eu acho que induz uma distorção dessa questão. Eu concordo, mas ainda assim, eu reforço que já houve exemplos onde nós tivemos pessoas mais velhas dentro de uma comunidade e a relação com elas era uma relação muito diferente. Era uma relação, de fato, de mentores, né? Os membros mais antigos de uma tribo são sacerdotes, são pessoas que têm mais sabedoria, e essa é a relação. Quanto mais velho você fica, mais importante, mais proeminente dentro daquele contexto social você é. Em outras culturas. Mas eu concordo, nunca se teve tantas pessoas com uma idade mais avançada convivendo no mesmo grupo, né, no grupo social, com certeza. Ainda assim, o relacionamento dos indivíduos da nossa cultura com quem é mais velho é um relacionamento de considerar que é uma pessoa que está em decadência, ou uma pessoa que começa a emburrecer, ou uma pessoa que está deficiente em algum aspecto, e não um tratamento de reverência, um tratamento de respeito aos anos que aquela pessoa traz consigo. Não existe isso tão marcado na nossa sociedade. Foi isso que eu fui percebendo nessa imersão. E que é um shift, é uma chave. É também cultural o olhar sobre o papel do indivíduo de idade mais avançada na sociedade. Então, é culturalmente
compreendido de forma genérica, é claro, na nossa sociedade, que quem tem mais idade é dependente, é um ser dependente dos demais, é o aposentado, os filhos precisam ajudar os pais, tem muito essa mentalidade. Quando eu entendo que em muitos outros modelos sociais era sempre o oposto, ou é o oposto. Os mais velhos têm um papel de figuras de referência máxima dentro daquela sociedade. Ainda que precisem de algum tipo de cuidado, a gente já vai falar sobre isso, mas a relação não era de paternalização, não era de infantilização de quem é mais velho, e sim de reverência a quem é mais velho. Então, o processo era quase o oposto. Havia um processo de ansiedade pelos anos que estão por vir. Eu ansiava, ou em outras culturas, eu anseio o processo de maturidade. Eu quero ficar mais experiente. E quanto mais anos eu ganho, mais experiente eu fico. A mentalidade era totalmente oposta em algumas culturas do passado e em algumas do presente ainda é assim. Só não é na nossa. E aí isso confunde tudo, porque como não há uma visão de decadência, há uma urgência em impedir o processo natural. E com ele existem uma série de problemas emocionais, de paranoias, de dores emocionais, psíquicas e até mesmo físicas a que as pessoas se submetem para poder impedir o processo natural, o ciclo da vida. A pressão em se manter jovem, mídia ocidental nos bombardeia. A pressão em se manter jovem. Mídia ocidental nos bombardeia, as mídias, né? Nos bombardeiam com essa ideia, com esse mindset. Em 2012, gastávamos 274 bilhões de dólares na indústria do anti-aging. Será que tem só a ver com o medo de morrer? Ou será que tem a ver com um vazio interior que coloca toda a ênfase em nossa aparência? Aí dá para até a gente exportar um pouco desse conceito. Eu vou sair só um pouco do tema da palestra, que isso acontece em geral, né? Isso não é só em relação a ser mais velho ou não. Isso tem a ver com ser belo de acordo com o que um grupo decidiu que é ser belo, não é? Então, todo mundo fica atrás de uma beleza, de um estereótipo de beleza e paga o que for para poder se sentir amado, aceito, pertencente, importante. Quando, na verdade, o que essa pessoa precisa é de senso de comunidade, senso de contribuição, é sentir amor por ela mesma, é sentir-se amada pelo outro. Então, assim, a gente procura substituir um vazio interior pela aceitação social através da imagem. E aí, voltamos para o tema da palestra, isso é claro que tangencia a questão da idade, já que é uma sociedade que aborda o envelhecimento como algo negativo, você vai gastar o que for para se sentir aceito, pertencente, jovem, porque é isso que vale nessa sociedade. Porém, isso é cultural e valores mudam. Então, no período medieval era lindo ser gordo. Agora, passamos por um período anterior onde era lindo ser magro doente, magro até não dizer chega. Agora, um pouco mais recentemente, é bonito ser crossfitado, né? Ser todo bombado. Então, assim, essas coisas são culturais e mudam e só fazem as pessoas mais confusas, mais inseguras, mais infelizes. Não é aí que que deveriam estar as nossas preocupações e sequer a nossa atenção, o nosso foco. Eu só vou fazer uma pequena ressalva, que isso não significa que você vai deixar de se cuidar, de se valorizar, de se maquiar se você é mulher e você gosta, de, se você quiser, enfim, fazer
um procedimento estético, mas tem que ser uma coisa que você compreenda que não está substituindo todas as outras faltas que você tem na sua vida, e que é uma escolha individual e não uma escolha imposta pela sociedade. O que é muito difícil, porque como a gente já nasceu e já cresceu dentro dessa cultura, você pode sim se reeducar a fazer uma transformação de entendimento, porém, quando está muito profundo, isso vai acontecer só até um certo grau. E repito, isso não significa que você não deva se cuidar. A gente já vai falar disso também um pouco mais para frente. O que as pessoas mais maduras têm medo é da dor e da solidão. Faltou um E. O desprezo, a infantilização, a negligência destroem a autoestima das pessoas mais velhas, influenciando diretamente na sua qualidade de vida e de morte. Então, pronto. O contexto está dado. Se envelhecer é algo ruim, todo mundo, mesmo os 30 e tantos, até os 20 e tantos, já ouvia colegas, amigas e amigos meus de 20 e poucos falar: nossa, vou fazer 30, estou preocupado. O que é isso? O que é isso? Então, existe essa preocupação com o envelhecimento desde cedo, porque ele está categorizado como algo negativo, algo ruim, algo que lá na frente os mais jovens assistem o que acontece com os mais velhos numa cultura deficiente em respeito a tradições, respeito ao conhecimento que aquela pessoa mais velha carrega, enfim, na minha opinião, desrespeito a uma inteligência coletiva importante para a humanidade. É como se a gente desprezasse o acúmulo de conhecimento que aquela pessoa teve ao longo da vida e tratássemos ela de fato como uma criança. E quando isso acontece, isso abala a autoestima do indivíduo e, de fato, ele passa a ter uma decadência acelerada, cognitiva, física, porque ele perde a autoconfiança. E a gente já vem falando sobre isso durante vários encontros. Mindset é tudo. Se você acredita que você é doente, que você é inválido, que você enfim, que você é menos capaz, você de fato começa a se tornar tudo isso que você acreditou. E quando você está imerso numa cultura que constantemente te conta que é assim que a banda toca, você já chega na maioridade com esse mindset já se sentindo doente, incapaz e por aí vai. E perde-se a autoestima, as pessoas se isolam. Eu vejo muitas pessoas mais velhas não tendo vida social, que é uma das coisas que a gente já discutiu aqui também, que é um fator importantíssimo de saúde, de vitalidade, de imunidade. Tem aquele famoso estudo de Harvard, lembra que a gente sempre comenta sobre o que faz as pessoas mais felizes e de fato são os relacionamentos interpessoais. E a pessoa vai se isolando, tendo cada vez mais vergonha da sua condição de, entre aspas, decadência. E quanto mais ela se isola, mais só ela fica, mais doente, mais debilitada, com menos autoestima. E aí é acelerado um processo que poderia ser mais leve, mais prolongado e mais celebrado. Vamos lá. O entardecer sob uma outra ótica. Eu quis contar primeiro o que eu li, o que eu consegui ler sobre, pelo menos, como o Brasil trata o envelhecimento, a questão do cuidar do mais velho, enfim. Ele é um fardo, ele é considerado um fardo. Tanto o processo de envelhecimento e toda a grana que a gente gasta para impedir isso, quanto o processo de
estar já idoso e isolar-se, ter vergonha da sua condição e não orgulho. Sob uma outra ótica, vamos lá. O entardecer celebrado, o amor próprio e a apreciação. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que quando a gente se conhece e se gosta do que construiu ao longo dos anos, sejam quantos eles for, né? Quantos anos a gente estiver falando. Eu posso estar falando de 35, eu posso estar falando de 40, eu posso estar falando de 89, de 112. Quando eu olho para a minha história em qualquer momento que eu estiver, e eu me orgulho dos aprendizados que eu tive, do ser humano que eu construí, do legado que eu estou deixando para a humanidade, ou para a humanidade em qualquer sentido, pode ser o ensinamento que eu dei a um filho, pode ser um livro que eu escrevi, pode ser simplesmente a sementinha do bem que eu plantei em cada conversa com cada pessoa que eu cruzei ao longo da vida. Se eu tenho orgulho disso e eu me amo, eu amo o que eu construí ao longo dos anos, esse entardecer é sempre celebrado, porque eu percebo que quanto mais passa o tempo, mais eu acumulo aprendizados, experiências e motivos para celebrar pequenas conquistas de insights como ser humano e de entrega, de senso de contribuição para o outro e para a humanidade. Então, tanto o amor próprio quanto a apreciação, para mim, andam juntas nesse sentido. Saber reconhecer o que os anos me trouxeram e não pensar o que falta pouco tempo, né? Eu preciso entender, olhar para trás, o que os anos me trouxeram. Eu cheguei aqui porque eu fiz essa jornada. Karina, eu não quero ter 10 anos a menos. Nossa, eu era muito chata naquela época, comparado com o que eu sou hoje. Então, só melhora. Tem que... lembra do mindset de aprendizado? É isso, a gente precisa transformar nossa ótica no sentido de o que eu estou ganhando com isso. O que eu estou ganhando com a idade. No fim da jornada, tem-se pouco a perder. Esse é um outro ponto positivo. Podemos nos arriscar a falar sem filtros, a nos posicionarmos com experiência e senso de urgência. Vou explicar. Eu acho que está mais para frente. Eu acabei não deixando os detalhes no mesmo slide. Guarda essa informação, que no fim da jornada você tem mais liberdade para se arriscar, inclusive se arriscar em causas que colocam a sua vida em ameaça. Guarda essa informação, eu já volto. Claro, cada fase tem suas dores, perdas e adaptações. Agora eu acho que vai ser polêmico, vocês vão querer me bater. Vamos lá. O que eu sinto quando eu fiz a imersão, e aí é muito pessoal, foi tipo, fiquei pensando, Raquel, você me provocou com esse tema. O que eu senti foi assim, cada fase tem os seus desafios. A infância não é fácil. Você não tem coordenação motora, você cai o tempo inteiro, você não consegue colocar comida na boca, você não consegue dizer o que você está sentindo. Imagina que desespero. Você está com cólica, você não consegue explicar que você está com dor na barriga. Quando você é adolescente, você é super inseguro, é revoltado, não se encaixa em lugar nenhum, não se encaixa na sociedade. Tudo isso gera muita dor, muito desconforto emocional. Na vida adulta, você se sente cobrado o tempo todo a performar, a se encaixar nos modelos sociais, a prover, né? Prover para sua família, se você tem família, ou simplesmente você se cobra atingir propósitos, atingir metas, e isso causa uma série de dores físicas, emocionais e mentais. O estresse, os graus de estresse que a gente alcançou na sociedade hoje em dia, isso é muito doloroso e isso é muito desafiador. O que a maturidade, na minha opinião, traz é só um conjunto de desafios daquela fase em especial.
Percebe? Então, o que antes para mim era um desafio, hoje não é. A gente fala bastante disso também. Tem a ver com o meu crescimento como ser humano, com a minha conquista de lucidez e de autossuficiência. Então, quando eu era bebê, eu derrubava o copo de leite na mesa e aquilo era o fim do mundo. Eu chorava desesperada porque eu derrubei o copo de leite, que zona, e eu chorava. Quando eu já tinha 15 anos, acho, eu não chorava mais. Ah, caiu o copo, tudo bem, a gente limpa e tá tudo certo. E daí pra frente, é o que acontece. Você encara alguns desafios que para você naquele momento ele tem o seu tamanho, você cresce, quando ultrapassa esse desafio, você precisa aprender a lidar com ele. Então você cresceu, se adaptou e cresceu. E quando ele é apresentado de novo para você, você está maior do que o desafio. Só que isso acontece em fases. Conforme, obviamente, você também se vulnerabiliza diante dos desafios, aceita o desafio, dá as boas-vindas a ele, e não corre dele, não foge dele, dá as boas-vindas ao desafio, e o ultrapassa, você passa de fase, você cresce, e o desafio fica menor que você. E na minha concepção, todas as fases têm os seus desafios. É que talvez, na maturidade, o que pega um pouco no mental, na percepção da humanidade, é que é visualmente percebido quais desafios aquela pessoa pode vir a enfrentar. Então, o cabelo branco, as rugas, a dificuldade de fazer esportes muito intensos, tudo isso começa a ser muito percebido por quem está em seu entorno, e as pessoas acham que sabem o que é já a maturidade e já imprimem nela todo o paradigma de que ela está na decadência. Mas o que ela está de fato experienciando, eu acho, são desafios da fase dela. Ela vai ter desafios da fase dela, que não são mais o estresse, não sei o quê, porque para ela isso, ela já ressignificou na vida, ela já ultrapassou uma série de conceitos e de paradigmas que para ela antes eram muito importantes, agora já não são mais, ela não estressa. Talvez as ambições profissionais já não a deixam tão emocionalizadas e instáveis, porque ela já aprendeu durante muitos anos a lidar com isso. Então, nada disso mais é dor, porém, ela tem uma limitação física, porque o corpo, de fato, começa a se desgastar com os anos. Ela tem o paradigma, o desafio de lidar com o paradigma da sociedade sem se contaminar com isso. Ela tem o desafio de lidar com os filhos ou com os netos, se tiver. E aí são outras dores, outras coisas, outras fases. Eu não sei se deu briga aqui no chat, deixa eu ver. Não, só palhaçada. Tá bom. Então é isso que eu sinto. Eu não estou dizendo que é maravilhoso. Eu estou dizendo que é dolorido e complicado e a gente tem que dar as boas-vindas aos desafios que vêm a cada fase, porque cada vez que eu enfrento um desafio, eu cresço. Cada vez que eu aprendo a lidar com um desafio, eu passo de fase. É assim que eu sinto. É que os desafios são outros. E para quem ainda não chegou na maturidade, visivelmente, você já tem uma ideia de quais desafios aquela pessoa pode estar passando, mas você está chutando. Você está chutando. Mas, cá, a gente volta na questão do desconhecido que a Raquel falou, né? Sim. Que eu continuo sentindo medo da fase seguinte. Sim. Essa minha fase, eu levo em consideração toda a minha experiência, né? E, de fato, eu não sinto o que eu sentia numa fase anterior. Mas eu ainda temo o que vem pela frente. Pode ser uma reação também, né? Pode ser, mas esse embrace,
esse abraçar da próxima fase como um desconhecido, porque todas as outras foram. É que a gente não lembra. Mas quando a gente era adolescente, provavelmente a gente tinha medo da vida adulta. Quando a gente decidiu casar, ou decidiu ter filho, foram sempre momentos do desconhecido, do que estar por vir. O problema, na minha opinião, é que é um paradigma da sociedade de que é uma fase ruim. É uma fase fim, né? E não uma fase pico, que é o que eu gostaria que nós pensássemos. É uma fase de pico, é o ápice da sua bagagem como ser humano. Tá, mas eu acho que tem uma particularidade, eu entendo essa visão que você fala de que cada fase tem o seu desafio, mas eu acho que tem uma particularidade no envelhecer, que você se depara com não, porque em todas as outras fases você só consegue, você vai a cada momento progredindo no sentido de que você consegue fazer uma coisa que você não conseguia fazer antes, e que você consegue alcançar uma coisa que você não conseguia fazer antes. E no envelhecer você se depara com o que você não consegue mais fazer. Então, essa sensação de fracasso, de não alcançar, por isso que você precisa reprogramar as expectativas, né, para ajustar. Mas eu acho que é uma particularidade dessa fase. Pode ser considerado assim, como um desafio assim, mas, de novo, pode ser considerado como uma condição e não um problema daquela fase. Porque, por exemplo, eu não tenho a menor vontade hoje de pular amarelinha. Então, não faz parte mais da minha fase pular amarelinha, entende? Depende de como encara ou como quer encarar, né? Não é mais a minha fase. Mas olha, Karina, sim, concordo. Você não gostaria mais de brincar amarelinho, mas eu queria fazer muscular pesado, entendeu? Então, isso sim, eu concordo com a Raquel. Eu queria dar 10 aulas também. Sim. E aí é o que eu digo. Entram as dores da fase. Porque o que eu sinto é que é uma impressão que as questões emocionais e mentais ficam muito mais desabrochadas, menos complicadas, a gente descomplica muito mais a vida, porém tem o contrabalanço que o corpo vai enfrentar desafios, vai enfrentar realmente dores articulares, o desgaste do corpo, foi aquilo que a gente falou antes. Porém, eu não vou ter as dores emocionais e mentais que isso obviamente generalizando, né? Mas que alguém de 20 e poucos, de 30 e poucos, de 40 e poucos tem. É mais descomplicado. Aqui e aqui. Mas o corpo deixa na mão. Quando nos sentimos úteis, o vazio desaparece. Eu sinto muito claramente que as pessoas envelhecem muito rápido quando elas sentem que perderam utilidade. Então, quando é muito comum você ver, a pessoa aposentou, ela... Já viram isso? Ou alguém que sempre trabalhou em casa, né? Sempre cuidou da casa. E os filhos deixam a casa, acabou, não tem mais o que fazer, acabou, os filhos não dão atenção, não falam. A pessoa envelhece muito rápido. Então, é um ciclo da natureza, é uma força da natureza te manter alimentado de energia vital quando você tem uma função a cumprir. E isso é mindset, isso é você que vai se dar, não é o outro. Lembra, a gente sempre fala de protagonizar. Quem se dá as missões é você mesmo. Pessoas que estão em missão demoram para falecer ou para o corpo reclamar, porque elas estão focadas, elas estão numa missão. Claro, tem outras questões, estresse, etc., tem que gerenciar, mas se ela sente que ela é importante, que ela é necessária, isso prolonga a vida dela. E esse vazio insuportável que a gente sente desaparece.
muitas pessoas são úteis e não sabem que são úteis. Isso também é um problema. Ela vai sentir o vazio. E muitas pessoas não são úteis, mas acham que são. Então tá muito dentro. É como você se sente que importa. Eu me sinto necessária, eu me sinto útil, eu me sinto importante aqui. Senão você perde sentido. E aí a natureza vai acelerar o seu processo de passagem. Ah, Pode falar. uma coisa que eu estava pensando agora também é que eu não sei se esse medo ou se essa negação, esse medo tem a ver com que esses atributos que geralmente você acredita que não tem, que você vai conquistá-los com o tempo, você tem a perspectiva de que isso vai vir. Então, vamos supor, uma criança que não consegue fazer algo por uma questão física, ou por uma questão emocional, ou por uma questão de inteligência. A perspectiva é que na fase seguinte É o que a Raquel... ela vai conseguir fazer isso. Sim. Né? Ao passo que, por exemplo, uma pessoa, tudo bem, ela pode olhar que ela tem experiência, tem mais maturidade para uma série de coisas, mas eu acho que é um momento da vida que a pessoa tende a olhar para o que ela não tem, e isso não vai vir a acontecer no momento posterior, entendeu? Então, e isso você só olha e fala assim, não, isso começou a diminuir a minha capacidade física, e não vou ter a perspectiva de que isso vai aumentar. Que tem o potencial, o vigor físico, fala, não, me falta experiência. Bom, mas eu vou atingir isso com o tempo, com a maturidade. Tudo bem, eu compreendi, mas a questão é, né, o que eu estou colocando, eu não nego que há isso, mas é uma questão cultural de uma sociedade que hipervaloriza a questão física e desvaloriza a experiência. Então, se eu tiver dentro de um ambiente familiar, onde a pessoa mais velha da casa é a pessoa que toma as decisões, onde a pessoa mais velha da casa é encarada como um conselheiro, imagina, né? Era assim que era nas tribos. Eu não quero nem saber se essa pessoa tá andando. Olha como ela é poderosa. É ela que toma as decisões porque ela é a que tem a condução. Então depende do que você tá colocando atenção. De fato, ela não consegue mais andar, que seja. Ela tá de andador. Mas, com tudo que ela já viu na vida, ela pode ser a pessoa que conduz as decisões de uma casa, de uma família, de aconselhar grandes empresas, de fazer parte de times. Tem um filme, O Estagiário, não sei se vocês viram, um filme leve, bobo, mas muito legal, com Robert De Niro, onde ele ele entra para um programa de estágio de pessoas mais velhas. Chamou Estagiário. E é incrível, porque ele entra numa empresa, numa startup de moda, como se fosse a Amaro, é tudo pela internet e tal, e ele acaba virando o estagiário da CEO, da fundadora da empresa, e é muito interessante, porque ela quer velocidade, a gente vai falar um pouquinho disso, ela quer velocidade, e ele tem experiência. É um filme muito lindo, muito sensível nesse ponto, e para mim ilustra o que eu estou querendo dizer. Ele não vai fazer rápido, ele não vai digitar rápido, mas ele é que coloca ela no lugar, a cabeça, o coração no lugar, e ele dá a fundação para a empresa dela. Você entende meu ponto? É só que a gente quer focar naquilo que não dá mais para fazer. E é como se eu quisesse continuar chupando chupeta, não dá mais. Agora é outra coisa. Pode falar. E você falando isso, eu lembrei que o André Mafra, né, diretor da escola do Brooklyn, ele sempre comenta sobre essa relação com relação aos Mossuls, as famílias matriarcais que ele tem visitado na China. E eles têm um cuidado muito forte, um zelo, um carinho, e uma questão de referência mesmo com a anciã daquela família. Sim. Tipo, a mulher, a matriarca mais
velha daquela família é levada muito em consideração. E quando tipo, a guia que estava com eles, que é da família Mossul também, tipo, ela comentou em um momento com ele assim, a gente não entende vocês colocarem os idosos de vocês numa casa. Sim. Para outras pessoas cuidarem. Para eles é tipo completamente diferente, porque eles levam a experiência daquela pessoa muito em consideração e cuidam dela quando ela fica mais velha. Sim. É isso, são os mentores da humanidade. Eu só vou ver se tem um slide onde eu cubro esse tema, senão eu vou voltar para ele. Uma provocação. Qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos tem Confúcio? Tem muita gente jovem velha e muita gente velha jovem, né? Tá aqui o que eu queria falar. Bom, lembra que eu falei aquilo sobre a causa, mesmo que ameace a sua vida? Quando você chega no fim da vida, no último estágio, já está bem mais velho, enfim. Isso é totalmente flutuante, né? Não dá para saber se a gente está falando de 90, de 100 anos, não sei. Mas você tem a sensação de que está chegando nos seus últimos anos de vida. Então você tem menos medo de morrer. E olha que interessante. Menos medo de morrer, não. Calma aí, vamos lá, deixa eu explicar o projeto, vocês vão entender. Tem uma doutora chamada psicóloga, doutora Cilla Elworthy. Ela participou de um projeto incrível de reunir pessoas de mais idade. Tem algum mic aberto, gente. Vamos fechar, senão fica esquisito. Ela organizou um projeto de reunir 12 grandes mentores, grandes cabeças com 70 ou mais anos de idade, a pedido do Richard Branson e do Peter Gabriel. O Richard Branson é o cara, né? É o cara da Virgin, tal, o cara que faz aquelas viagens loucas de balões. Ele é um super lifestyle, assim. E o Peter Gabriel, músico muito famoso, fez carreira solo, mas antes ele era do Gênesis. Então, eles propuseram encararmos os indivíduos sêniores como sábios líderes da aldeia humanidade. Então, reuniram 12 personalidades pelo mundo e todos eles foram muito abaixo do radar, ou seja, sem fazer muito alarde, mas realizaram ações muito poderosas. Foram a países em guerra, por exemplo, Sudão, e negociaram nos bastidores para prevenir e resolver conflitos. Então, eles chegaram nesses países, poxa, se chegar para você e falar assim, você não quer ir lá no Sudão conversar com a galera que tá... Você não vai. Mas se você é um grande pensador, sente que aquela é tua causa, impedir conflito, salvar a vida de inocentes, aquilo te tocou. E você sabe que são seus últimos anos, você sente que são seus últimos anos, você vai, você não tá nem aí, você vai. Há um senso de urgência em realizar, em falar o que tem que ser dito, em resolver as coisas que precisam ser resolvidas. E esse projeto me impactou muito, porque são as pessoas mais sábias do planeta, né? 12 das pessoas mais sábias do planeta, aconselhando partes no conflito maior, que é a guerra. Então, se eu encarar as pessoas mais velhas como mentores, imagina, primeiro, a autoestima que isso não cria nas pessoas, a segurança e a alegria que causa em mim, conforme os anos avançam. É uma celebração. Cada ano que passa, eu tenho mais bagagem para ensinar. Não é? Você viveu o suficiente para enxergar além do horizonte e enxergar o que o mundo precisa no longo prazo, ao invés de enxergar fixes,
pequenos concertos no curto prazo. Todos os países no mundo têm uma mina de sabedoria. Cilla Elworthy. Então, imagina se a gente tivesse um conselho em cada país de pessoas mais velhas, né? Como, eu não estou dizendo que estava certo, tá? Que era cheio de corrupção, mas como o Senado na Grécia era só os mais velhos, né? A maior parte era mais velha. Existia uma referência em outras culturas à idade como algo positivo. Fala, Isabela. Sim, cara. Pode bater. Sim, ok. Mas teria que ser outras pessoas, né? Teria que ser um conselho mesmo, porque o problema é que a gente tem pessoas mais velhas no poder no mundo inteiro. Não são pessoas de 30, de 40, de 50. Na maioria, na maioria dos nossos governantes no planeta inteiro tem mais de 60 anos. Uhum. Então, esse conceito, eu entendo, e são eleitos, a maioria são eleitos, são escolhidos. Por quem? Né? Pelo povo. Que tem pelo povo. Claro, mas eu acho que os conselhos também têm que representar todo mundo. Então, sim, se eu quero ter um conselho dentro da minha comunidade eletiva, eu quero ter um conselho, mas eu fico nesse mesmo universo da minha comunidade. Se eu tenho que cobrir e achar conselhos de pessoas de idosas, de mais idade, da maior idade, é o que a gente já tem. Sim. Então, isso me assusta um pouquinho, né? Sim. Não, eu entendi o seu ponto, mas talvez a gente esteja falando de coisas diferentes. Eu me refiro a diplomatas, a questões éticas, dentro das nossas próprias casas, a gente encarar as pessoas mais velhas nesse sentido, pessoas que a gente conhece e confia na opinião. É claro, tem índole, tem um monte de coisa aí, né? Interesses. Pessoas mais velhas não são santas, né? Tem interesses financeiros, interesses políticos, enfim. Então, eu estou falando mais num sentido não de poder, mas num sentido de guia de jornada. E isso a gente encontra quando a gente tem confiança na pessoa e talvez a gente precise estar falando aí de relacionamento, de pessoas com quem a gente já tem relacionamento, a gente ter esse olhar. Ainda que a velocidade da pessoa não seja a mesma que a nossa, ainda que haja uma diferença de gerações que precise ser considerada muitas vezes, essa pessoa tem algo muito importante para passar de coisas que ela viu acontecer. Por exemplo, conselhos de empresa que você falou, na minha opinião, tem que respeitar a diversidade. E aí tem tudo, né? Raça, sexo, idade, opção sexual. Então, conselhos mesmo, na minha opinião, precisam ser super diversos. Mas eu quis dizer mais no sentido dessa mentoria, em questões éticas, de dentro de casa a gente ter esse olhar para as pessoas mais velhas, que apesar de haver um choque de gerações, alguma coisa essas pessoas têm a passar e a gente sempre descobre. Eu sempre putz, se bem que meu pai tinha me falado isso e eu insisti. É sempre assim. Você questiona e depois você muitas vezes chega à mesma conclusão. Estereótipo desmascarado. Em 1979, Ellen Langer, que é uma escritora de ciências, ela escreve sobre ciências, se eu não me engano, para a BBC. Não, perdão, a pessoa anterior era isso. Era isso? Deixa eu ver. Bruno, depois joga para mim aí. A Cilla Elworthy é escritora ou ela é psicóloga? E a gente vê isso aqui. Mas o fato é, a Ellen Langer realmente é uma psicóloga, porque foi em 1979. Ela realizou uma pesquisa na Universidade de Harvard, na qual ela dividiu um grupo de idosos em 2 grupos, né? Ela separou. O primeiro grupo foram expostos a uma sala, era para estar no desenho aqui que não está aparecendo, infelizmente, mas era uma sala que remontava, era uma casa que remontava o ano de 1959. Então, a TV estava passando um programa de 1959, o rádio estava falando sobre Fidel Castro, não sei o que das quantas,
tudo, né? Os eletrodomésticos, tudo era daquela época. Fizeram as pessoas reviverem a época dos 20 e poucos anos delas. E o outro grupo não teve essa influência. Passaram um tempo, e quando saíram do experimento, as pessoas do primeiro grupo que reviveram a juventude naquela sala, naquela pequena experiência de retorno ao passado, elas tinham entrado na sala mal conseguindo carregar as próprias malas. E ao sair, elas estavam visivelmente mais vigorosas e biologicamente melhores, testados. Então, em termos de pressão, em termos de colesterol, estava tudo melhor, a saúde estava melhor. Pesquisem esse TED. Eu vou passar no grupo. Eu passo no grupo. É muito. Eu posso falar uma coisa? Pode. Tem um filme que está nesse momento nos cinemas, num festival de cinema francês que chama A Bela Época. Recomendo, porque tá falhando para mim, mas eu acho que entendi. É para a gente assistir La Belle Époque. Isa? Acho que ela congelou. Pronto. Congelou. Mas o que isso nos diz? Que tá aqui, né? O que no fim isso tá dizendo? Que tá aqui. Não tô dizendo que não existe limitação. Eu tô dizendo que a limitação não é tão grande quanto a gente planta, quanto a gente diz que é. Não pegou a imagem também. Agora, vocês estão me ouvindo bem? Raquel, Bruno? Tá. Agora sim, a Zária Govert é a escritora de ciências que escreve, eu acho que para a BBC. Tadinha, caiu, deve estar com a internet ruim. Bom, essa imagem era uma imagem... Vamos assistir um pedacinho? Dá tempo? Não dá tempo. Bom, mas é uma imagem, ela fez um estudo e ela mostra 3 gráficos no TED. Põe aí, Bruno, por favor. Busca no Google TED Zária Govert. Depois posta no grupo. Ela faz um estudo e ela mostra 3 gráficos, sendo que um deles foi um que eu trouxe pra gente, que é um gráfico sobre felicidade. E ela vai mostrar os níveis de satisfação dos indivíduos de acordo com a idade. E é muito maluco, porque a partir dos 18 anos a gente tem uma queda gigante em termos de satisfação pessoal, de alegria, de bem-estar emocional e há um crescimento no fim da vida. Então, no fim da vida as pessoas estão mais felizes do que no começo ou no meio. Né? A gente passa por um período de infelicidade bem no meio. Uma porcaria. É quando você tem os sonhos tal, e depois começa a acontecer um monte de coisa, você começa lá para baixo, e depois você começa a desencanar, a entender, a se adaptar, e aí você começa de novo numa ascensão. Vamos depois deixar isso lá no coisa. Bom, tá acabando. Vamos lá que tá acabando. O estereótipo desmascarado ainda é o tema The Silver Tsunami. O que está acontecendo é, como a Isabelle falou, inédito. A gente teve avanços nas ciências médicas e, portanto, as pessoas estão vivendo muito mais. E agora a gente precisa descobrir, estão vivendo muito mais e vivendo muito mais com qualidade. A gente precisa descobrir como vivenciar essa fase celebrada. Devemos evitar ficar doentes e viver com o máximo de bem-estar em todas as fases da vida. Então, quando a gente tiver com a idade mais avançada, a gente tem que procurar o quê? Qualidade de vida. Não envelhecer, mas procurar estar se sentindo bem, estar fisicamente bem,
né? A vaidade não tem problema nenhum. É carinho com o outro. Então, estar fisicamente bem, estar se sentindo bem. Energia e vivacidade são a fonte da atratividade. Essa vibração vem da alimentação, vem do exercício, vem do sono, vem da melhor gestão emocional, do senso de propósito e contribuição, mas também da nossa sensualidade e sexualidade. Também é muito discutido e muito... eu acho que é muito óbvio que quem vive a sua libido por qualquer fase da vida com bastante vigor e tal, se sente mais vivo, se sente com um olhar mais brilhante, se sente amado, se sente conectado ao mundo e ao outro. Há uma série de liberações hormonais, os médicos que estão aqui entendem melhor do que eu. Então, a sexualidade tem que ser vivenciada, isso é tabu. De que quem é mais velho não transa, tabu, tem que transar. Mas eu tô com uma dificuldade biológica. Resolva. Hoje a medicina já tem um monte de soluções. Resolva e faça amor. Integração com o coletivo deve ser intensificada e não diminuída. Será uma via de duas mãos. A comunidade entrega segurança, pertencimento e alegria. O indivíduo devolve sabedoria e mentoria. Faz sentido? Ficar sozinho traz depressão para todo mundo. Para quem está mais velho, não é diferente. É muito comum o velhinho morar sozinho depois que os filhos vão embora, o marido morre e fica só a mulher, ou ao contrário. A esposa morre e fica só o moço. É solidão. Ou depende de como ele se conecta. Se ele tem um clube, que ele vai jogar baralho com os senhores do clube, as meninas têm o chá da tarde, tem que ter um círculo social para se sentir inserido. Tem que ter. Vocês viram que no Highlights dessa semana eu publiquei sobre a Yasmina. Não, pelo amor de Deus, abra o Highlights e assista o vídeo da Yasmina. É bem curtinho, tem 3 minutos. A Yasmina é uma modelo francesa que agora mora nos Estados Unidos. E foi ela que lançou essa moda do platino, de platinar o cabelo. Ela tem 64 agora, na época do vídeo ela estava com 63. Olha o corpo dessa mulher. Olha o rosto dessa mulher. Claro que ela tá maquiada, não importa, eu também tô. Eu tenho 40 anos a menos que ela. E ela é muito mais bonita do que eu, então não tem a ver. Tem a ver. E ela, no vídeo, fala que ela se alimenta muito bem, ela faz muito exercício, ela tá muito de bem com ela. E ela diz que há 5 anos, ou seja, ela estava com 63 na época, ela com 58 se sentia com menos vitalidade do que ela estava com 63. Então, o que houve foi uma mudança de comportamento, de encarar a própria idade e de mindset. E ela, na minha opinião, esbanja a sensualidade. Eu acho ela linda. Olha para ela. Outra pessoa que eu coloquei aqui, Paul McCartney. O cara é fantástico, tem fundações, ele se coloca em missões, ele está atrás de propósitos, de devolver para a humanidade a grana que ele ganhou, o reconhecimento que ele ganhou. A Angela Merkel, como influenciadora mundial, é uma pessoa idosa. E aqui embaixo estava o Mick Jagger, que é um empresário de primeira grandeza, com sei lá quanto que ele tem, deve ter quase 80 já. E ele é um empresário de primeira grandeza. Se você ler sobre o Mick Jagger, você vê que ele sempre levou com muita seriedade o trabalho da banda. Não era um cara que se enchia de drogas e ficava crazy, ele era super profissional. E ainda é. Então é um cara movido a propósito. Richard Branson, a mesma coisa, é um cara movido a senso de contribuição, propósito. O que também está aqui por trás? Olha só. Como se manter jovem até o último suspiro.
O básico, que é para todo mundo, idoso ou não, é que só não muda quando você é idoso. Tem que continuar cuidando, não desencanar. Ah, já tô velho mesmo, desencana, né? Mas a alimentação específica para a fase que você está vivenciando. Tem uma alimentação para criança específica, não tem? Você não come a mesma coisa que você comia quando você era bebê. Quando você for mais velho, você tem que comer outras coisas que vão te nutrir da forma que você precisa. Exercício também, na quantidade, no perfil dessa sua fase de vida, sono, amor próprio, coletividade. Essa é o básico, é o alicerce, é o mínimo. É o mínimo. Mais do que isso, senso de propósito e contribuição nos mantém jovens, como eu já provei com os cases de Richard Branson. Quem mais eu falei? Uma pessoa que é totalmente... A Jane Fonda. A Jane Fonda tem 82 anos e ela sempre foi. Ela causa, né? Vocês já viram o Instagram dela? Ela é uma pessoa que causa. Ela causa politicamente, ela causa em relação ao meio ambiente, ela tem grandes causas e ela defende sem papa na língua, porque é isso, tipo assim, nada, e daí? Eu falo o que eu quiser, não tem mais, sabe, preocupações com o que vão achar, ela fala o que ela quer. As pessoas que se mantêm jovens aprendem constantemente algo novo. Isso faz com que, de fato, o seu cérebro retarde o processo de decadência, de diminuição de habilidade, de funcionalidades. Então, o fato de você exercitar a curiosidade e aprender algo novo te mantém jovem. Quem diz muito isso é o professor De Rose, que para mim é uma das pessoas mais jovens que eu conheço. Eu fico chocada com ele, chocada. Outra coisa que ele fala também é conviver com a juventude. Se você convive com pessoas que estão num mindset de viver a maioridade de maneira tóxica, reclamando da dor não sei o que, reclamando do remédio não sei o que lá, você entra naquela atmosfera e aquilo te contamina mental e emocionalmente e, consequentemente, física, biologicamente. Mas se você convive com gente alegre, gente que tá jovem, que faz coisas de gente jovem, que tem bom humor, que te faz rir, que te faz lembrar de boas épocas, você rejuvenesce mesmo, porque você está imerso dentro daquela cultura, daquela atmosfera. Sexualidade, como eu falei, é muito importante para te manter vivo, ativo. E mindset é o maior de todos os bálsamos. Como você entende que é ficar mais velho e morrer. Não é fácil, como em várias outras aulas a gente percebe, sente, não é fácil ter um processo de reeducação comportamental e mental dentro de uma sociedade que pensa diferente. Não é simples assim, eu vou mudar e tudo vai mudar. Não é assim. Porém, é um começo. E você pode contagiar as pessoas ao seu redor, olhando para você, como você reage a isso. Você pode fazer história, como essa mulher, a Yasmina, fez. Foi lá no Instagram, postou, tipo, olha só, ela começou a ser modelo com 30, que é quando a maioria para. E você pode fazer o seu statement. Tipo, eu, como uma pessoa mais velha, sou melhor do que nunca. Ou você pode também procurar e escolher conviver com pessoas que pensam parecido. O que mais me chama a atenção ao envelhecer é o medo da solidão, de fato, porque na nossa sociedade é assim que acontece, é só você fazer diferente. Se não é morar com a sua família, que seja estar inserido num grupo, uma galera. Pessoas que jogam carteado, o que for.
Quando você tiver 112 anos, vai jogar carteado. Pode ver que as pessoas vivem mais. Quem está inserido no coletivo vive mais. Então, é o medo da solidão, é a não vivência do que a fase oferta e a aflição de querer viver o que você não pode mais. É uma aflição isso. Mas é como eu falei, é uma aflição se eu quiser voltar para a escola, para o colégio. Não tem nada a ver eu sentar no colégio se eu estiver nostálgica sobre aquela fase. São fases, a gente tem que entender e fazer o shift de maneira a olhar aquela fase de forma positiva e o que eu me orgulho de ter me tornado todos os dias. E procurar enxergar que até o momento do nosso último suspiro é uma ascensão. Seja que o meu último suspiro vai ser aos 39 ou aos 120. Eu preciso sentir que eu sempre estive em ascensão e não em decadência. Eu acho que essa é a principal mensagem. Uma boa dica sobre outras coisas, se cuidar do corpo mesmo, é uma recomendação muito forte minha, até para você manter a autoestima e a sexualidade. Como a gente falou, em primeiro lugar, vem de dentro. Tem que procurar especialistas nisso, e a Isabelle é especialista nisso. Falando nisso, momento propaganda. Plim, plim. Propaganda, Isabelle é especialista nisso, é médica. Isabelle voltou, estava ausente por um tempo devido à internet, mas voltei. Obrigada pela propaganda, amiga. Pronto. Mas eu ia falar de qualquer jeito, mesmo se você não tivesse vindo hoje. Porque eu te acho uma referência, eu indico você sempre, porque não só para pessoas mais velhas, mas de qualquer outro tipo, porque é isso. A vitalidade, a beleza vem mesmo, em primeiro lugar, de dentro. E você saber que tem um profissional que vai olhar para você de forma integrada, olhar para toda a sua estrutura e saber o que você precisa ou não naquele momento é fantástico. Então, a Isabelle tem esse trabalho, eu recomendo. E eu queria muito saber da Raquel se a gente conseguiu cobrir tudo que você esperava, ou se você esperava que a gente abordasse de uma outra maneira, porque aí eu faço fase 2. Não, exatamente isso, Ká. Na verdade, eu inclusive exatamente o que eu esperava, porque eu acho que a gente tem que usar primeiro de que é uma certeza, né? Se você não morrer antes, você vai envelhecer. Se der tudo certo, você vai envelhecer, né? Então, e é uma certeza... envelheci! Consegui! Sim, cheguei até aqui. E a gente não... e é isso, a gente não se prepara para isso, né? E tudo bem, existe uma parcela enorme, um percentual enorme que é cultural. Então, que eu falei, você não tem como mudar tudo, né? Você não tem como mudar sozinho a cultura. Mas, pouco a pouco, ela está sendo transformada. Eu vejo isso acontecer. Está acontecendo essa mudança de como a gente encara o envelhecimento, como a gente encara a própria morte. Está havendo uma mudança cultural no Ocidente. Então, essa ideia, mesmo para mim, foi muito reconfortante. Cara, eu tô sempre em ascensão. Até o fim, eu tô em ascensão, porque eu tô buscando aprender, eu tô buscando crescer, eu tô buscando contribuir, eu tô buscando meu autoconhecimento constantemente e saber tudo que me faz bem. Então, seja como for, como eu falei, se eu morrer aos 39 ou morrer aos 112, o que me conforta é sentir que é sempre uma ascensão. Eu estou sempre melhor. O que me falta, pode me faltar às vezes, é o ajuste da lente que lê a fase que eu estou.
e o que eu preciso vivenciar naquela fase. O Cá, eu queria só um exemplo. Os casados, por exemplo, que têm um relacionamento tradicionalmente ocidental, um relacionamento fechado. Essa pessoa não pode ir na balada e beijar 12. Ou pode, mas vai ter que mentir, mas assim, no geral, né? É uma fase. Não pode. É outra fase. Você tem que viver outra coisa, tem que viver o vínculo, o mergulho com o parceiro, a construção de projetos juntos, que o cara que tá na balada beijando 12 não tá vivendo. Ele tá fazendo outra coisa, vivendo outra coisa. Então a gente tem que focar no que eu tenho que viver naquele momento. O que eu tenho que viver no momento que eu tiver com 112 anos não é posar nua na Playboy ou sei lá o quê. É outra coisa. E cada fase tem a sua... tem a sua... o seu valor. E a gente tem que focar nisso. O que foi, Isabela, que está rindo da minha cara? Não, você me decepcionou. Eu não consegui posar nua na Playboy na fase boa. Eu estou perdida, então. Que bobo. Que bobo. Mas, olha, eu acho que esse é um papo que é longo. Eu gostaria também de convidar a Isa para fazer uma palestra sobre isso. A gente vai depois discutir que abordagem é melhor, porque a Isabelle é jovem, muito jovem. Eu tô falando sério, é jovem, é uma mulher jovem. E ela é isso que eu tô falando. Você é jovem de idade, eu não acho que você tem muita idade, mas você é mais jovem do que a sua idade, né? Você tá sempre muito envolvida com amigos, viajando, vai encontrar com os amigos na Grécia, fazer festa não sei aonde, troca de namorado rápido, é uma mulherão, um mulherão. E tem gente muito mais nova, com 40 anos a menos, que é muito mais velha. Tá aqui. Tá bom, o seu seio não tá apontando, né? Quando você tiver 112 anos, seu seio não tá apontando pro teto. Mas tem outras coisas interessantes. Imagina quantas histórias você vai poder compartilhar, quantas outras coisas você vai poder compartilhar. Você pode escrever um livro sobre não sei o que você não podia aos 20. Tem que viver o que tem que viver naquela fase, não ficar querendo viver outra coisa. E com 112, eu acho que você pode voltar a beijar os 12 na balada. Tô brincando. Mas alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Silvia, foi esquisito? Como é que foi? Primeira vez da Silvia? A Silvia já foi aí na escola, cara. Mentira. Eu não tô na escola, tô na minha casa, mas não acredito. Uma palestra do Mafra. Peraí, deixa eu parar de gravar que eu dei um fora. Peraí.